Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Taxa Selic é mantida em 13,75, exatamente isso. Banco Central mantém a taxa Selic, que é a principal taxa da economia, em 13,75%. O que significa tudo isso? Então, primeira coisa, o que é taxa Selic? A taxa Selic é a principal taxa da economia. Se você é um cara que gosta de fazer dívidas, a sua dívida fica mais cara quando a taxa Selic está alta. Espero que você esteja do lado de cá. Se você é um cara que gosta ou está começando a investir com a taxa Selic mais alta, por exemplo, os investimentos de renda fixa são mais atrativos. Então, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a principal taxa da nossa economia. Eu costumo comparar com a mamãe grávida de, vamos colocar, 7 filhos para ela. A mamãe grávida andando e os 7 filhinhos atrás. Mamãe grávida é a taxa Selic e todos os filhinhos atrás é toda a economia. Então, toda a economia, investimentos, empréstimos, tudo é balizado, tudo é controlado, tudo resbala na taxa Selic. E a taxa Selic foi mantida, inclusive porque a nossa inflação apresentou sinais de cair. Agora, por que a inflação no Brasil está, abre aspas, controlada, fecha aspas? Então vamos lá, vamos entender uma coisa. Quando a inflação está alta, o Banco Central aumenta a taxa Selic. Então, a taxa Selic é um instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Bacana? Deu para entender? Pegou essa parte? Vou aumentar só um pouquinho o microfone para ficar melhor. Então, quando a inflação está alta, o Banco Central aumenta a taxa Selic. Só que a nossa inflação está dando sinais de controle. A nossa inflação aqui no Brasil está dando sinais de queda. E por que eu falo inflação controlada entre aspas? Porque a inflação americana, a inflação dos Estados Unidos, por exemplo, não está nada controlada. E o que acontece lá nos Estados Unidos da América, maior economia do planeta, com certeza afeta aqui no nosso lindo e maravilhoso Brasilzinho. Mas por que a inflação está controlada? Bom, principalmente porque o preço da gasolina caiu e a queda do preço da gasolina afeta na medida da inflação, né? Então, o que acontece é que até o final, até o dia 31 de dezembro desse ano de 2022, o governo federal zerou o PIS, zerou a COFINS sobre o combustível. Então, o governo federal zerou o PIS, zerou o COFINS sobre o combustível e o cálculo do ICMS alterou, né? Alterou então o peso do ICMS para o consumidor final. Enfim, tudo isso que eu falei para você fez com que o preço da gasolina caísse. Caindo o preço da gasolina, resbalou e caiu a inflação aqui no Brasil. Beleza? Então vamos lá, entenda o seguinte. Taxa Selic é a principal taxa da nossa economia. Você tem dinheiro no bolso? Tem dívidas? Tem dinheiro? Tem R$1? Tem R$1 milhão? Não importa. Você vive? A gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Então a taxa Selic afeta a sua vida. Então pega papel e caneta e anota isso. Ah, o Maicon Lima falou que... Quase derrubei o negócio aqui. O Maicon Lima falou que taxa Selic igual principal taxa da economia. Tá? Não é a rentabilidade da poupança, não. Que é o balizador dos investimentos. Não, é a taxa Selic. Bacana? Na prática, uma parte mais técnica, tá? E se ficar complicado, assiste o vídeo 2 vezes que vai ficar bem claro para você, tá? Mas na prática acontece o seguinte. Se a taxa Selic sobe, então não subiu, se manteve, tá? Mas se a taxa Selic sobe, o Banco Central sobe a taxa Selic, o que acontece do ponto de vista dos investimentos? Se a taxa Selic sobe, os investidores investem mais na renda fixa e menos na bolsa de valores. Se a taxa Selic sobe, as pessoas consomem menos.
Espero que não seja o seu caso. Mas como que a maioria das pessoas compra, por exemplo, casa? Como que a maioria das pessoas compra, por exemplo, carro? Tudo ferrado. Desculpa, errei a palavra. É tudo financiado. Se o juro está alto, as pessoas compram menos. Se a taxa de juros está alta, as pessoas consomem menos. E as pessoas consumindo menos reduz a inflação. Deixando claro, a inflação significa a perda de poder de compra do seu dinheiro. Bacana? Então, Banco Central manteve, deixou igual a taxa Selic em 13,75%. Qual que é, indo para a prática aqui para você que já está investindo, né? Até algumas pessoas que são meus alunos aqui gostam de acompanhar. Claro que lá dentro do método Começar a Investir, você tem todo o passo a passo completo, desde a parte inicial de sair da poupança, desde a parte inicial de sair dos investimentos ruins, os péssimos investimentos oferecidos pelos grandes bancos, até investir com muita segurança e alcançar a sua liberdade financeira. Mas bem, qual que é o melhor cenário de investimentos para hoje, tá? Resumidamente, para curto prazo, renda fixa está muito mais atrativa, tá? Renda fixa é aí, poupança faz parte, né? Mas enfim, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Debenture, Tesouro Direto. Então, renda fixa no curto prazo está muito mais atrativa. Para médio prazo, renda variável está mais atrativa. Por quê? Já que as pessoas... Presta atenção na jogada. Já que as pessoas estão investindo em renda fixa, a renda variável tem promoções, tá? Então pega a visão comigo aqui. Pega a visão, como diz o Rick Chester, né? Como investir hoje? Curto prazo, renda fixa. Médio prazo, renda variável. Agora, o meu conselho para você é pensar sempre no longo prazo. Pensa aí de 5 anos para frente. De 5 anos para frente, qual que é o melhor cenário? Uma carteira de investimentos diversificada, onde você pega a parte boa da renda fixa e você pega a parte boa da renda variável. Investir não é tabu, lembre-se sempre disso. Conta pra mim aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e conta pra mim se você conseguiu entender o que é taxa Selic. Grande abraço e até o próximo vídeo do Notícias Econômicas aqui no canal.